אלוהינו, אנו בניך ביד אבינו, אנו עבדיך ביד אדוננו, אנו כעליך ביד חלקנו, אלוהינו, אלוהינו, Uma vez um menino chegou para o pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai apontou para um avião e falou assim: qual é o tamanho daquele avião, filho? Ele falou: pequeno. O pai pega o menino, vai até o aeroporto, chega do lado de um avião e fala para o menino: e agora, qual é o tamanho do avião? E o menino falou: ele é enorme. Qual a tradução disso para o judaísmo? Quanto mais perto você estiver de Deus, maior a presença dele na sua vida e maior será a sua fé em cumprir todos os mandamentos e abençoar, iluminar a sua vida. Com essa frase, eu agradeço a organização do evento por terem escolhido Hebraica, que é um centro comunitário esportivo, cultural, social, mas que também é religioso e que sempre estará e está de portas abertas para a comunidade. Com prazer, eu convido o Rabino Begum, das escolas Lubavitch Gani, para a leitura do Salmo 118, em homenagem ao Rebe. E em seguida, o Rabino de Israel Zaguri, que veio de Belém do Pará, para a leitura do Salmo 20, pela proteção e bem-estar do povo judeu na Terra Santa. Sabon echit vorim doyachot eshkoitzim b'shem Adonai ki amilam dochoi degezanen limpoi vadino yozoroni oz bizim roshyo vayilik Yeshua kolino Yeshua biyolei tzadikim yemin Adonai yosechoyo yemin Adonai remeima yemin Adonai yosechoyo v'yomoshkiech v'asaper Masteya Yasur Israeliya Velamoves Lonen Sononi Pisholi Shari Tzedek Avoivom Oiden Yaze Ashana Denoi Tzadikim Yakoyovoi Oid Chodyan Yisani Vadilini Yeshua Even Moar Suabonim Oisale Roishpina Yes Adonai Oisazois Yinifloas Beineno זה היום סועדינוי, נגילה וניס לחופוי, אנו אדינוי ושיענו, אנו אדינוי הצליחנו, ברוך הבא בשם אדינוי, ברכנוכם מבית אדינוי, אין אדינוי ויועד לנו, ישוחרר באבויסים עד קרדס המזבח, אליעתו ויועדך אומר לי הירא ממך,
דחוי גולן כי תויל כי לעולם חסדוי. נסייח מזמור לדוד, ינך אדוני ביום צרה, יסגב השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקדש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחיסיך, ואוהלושך ידש נשאלו, ייתן לך כלבבך, וכל עצתך ימלא, נרננה בשועשיך, ובשם אלוהינו נתגאל, ימלא אדוני כל משעריך, אתה ידעתי כי השיע אדוני משיחי, יענך משמי קודשי, בגבורש ישע ימינוי, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קור ונפלו ואנחנו כאן בניסיונות, אדוני ישיע המלך יעננו ביום קורנו. Em especial cumprimento o grupo de Hassidim, podemos dizer, que vieram de vários cantos do Brasil, de Belém, Curitiba, uma grande delegação, Rio de Janeiro, tivemos também Belo Horizonte, realmente, além de tudo, aqueles que vieram ambientar esse momento. Midrash nos diz que quando o povo de Israel eram escravos no Egito, a escravidão chegou num ponto máximo e o povo de Israel clamou a Deus pela salvação. Midrash relata que Moshe, que seria no futuro nosso primeiro líder, naquele momento pastoreava o rebanho do seu sogro Itró. E ele tinha um cuidado especial com cada animalzinho. Midrash nos diz que os bezerros jovens, eles eram alimentados com capim duro, eles tinham bons dentes e força para digerir. Os desdentados já eram idosos, Moshe alimentava com capim muito molinho e dava para eles ingerir. Crianças jovens também tinham uma alimentação, dizendo animais jovens, também tinham uma alimentação à sua altura. Certa vez, um pequeno bezerrinho soltou o seu grupo, saiu correndo, fugiu do seu gado, do seu rebanho, e Moshe Rabbeinu, simples pastor naquele momento, saiu correndo atrás daquele bezerrinho. E quando ele encontrou o bezerrinho, ele estava numa fonte de água bebendo. Moshe Rabbeinu então pegou o bezerrinho no colo e falou: por que você não me disse que você estava com sede? Eu ia lhe trazer. E deu para aquele animalzinho a sua bebida. Deus, quando observou esse fato, ele falou: essa é a pessoa ideal para ser o pastor do meu povo. Esse é aquele que irá redimir o povo de Israel e tirá-lo do Egito. Moshe Rabbeinu, por esse e outros motivos, ele foi chamado com o título de Ro'eh Ne'eman, o pastor fiel, Ra'ayam Mehemna, como em aramaico significa também o pastor fiel. Era alguém que se preocupava com cada judeu, jovens, adultos, conhecedores da Torá ou distantes. O trabalho de Moshe Rabbeinu, Ra'ayam Mehemna, era aquele que ia transmitir a todos a Torá, independente do seu nível, independente da sua condição. O Zohar Sagrado nos diz que esse título, Ra'ayam Mehemna, o pastor fiel, essa alma tão especial, a alma de Moshe, foi passado para todas as gerações, sendo que em cada geração existe um Ra'ayam Mehemna, um pastor fiel, ou como é explicado pela Hassidut, o pastor da fé, que alimenta o povo judeu com a verdadeira fé, a fé original. Tivemos um mérito
na nossa geração, de termos e presenciarmos um Raya Mehemna nos últimos 70 anos, que transformou o mundo judaico. O Talmud nos diz, será que as gerações ficam melhores? Sim, essa geração teve um upgrade, teve um grande progresso, porque tivemos um verdadeiro Raya Mehemna, um pastor fiel. O Rebe, o líder da nossa geração, aquele que conseguiu alcançar a todo e qualquer judeu em qualquer lugar do mundo na face da terra. Não existe hoje em dia nenhum judeu que de alguma forma não foi, direta ou indiretamente, não foi atingido pelo Rebe, atingido de uma forma otimista, benevolente, com a ajuda, com bondade, através do Rebe particularmente, e na sua extensão de todos os seus shluchim, chassidim, seus emissários pelo mundo inteiro. Não existe literalmente nenhum judeu no mundo que não teve um contato especial com o Rebe, direta ou indiretamente. Grandes gênios da Torá, catedráticos em estudos laicos, viam no Rebe o seu interlocutor, aquele que poderiam conversar em assuntos mais profundos e tinham as respostas certas para todos os seus assuntos. Alunos de Yeshiva do mundo inteiro tinham o Rebe como seu tutor, têm o Rebe como seu tutor, porque até hoje eles estudam e se aprofundam nas suas obras e pegam as suas mensagens. What a beautiful, beautiful welcoming. And I thank you so much, not just for tonight, but for all your beautiful prayers.
that came from all over the world. I want you to know how much we really appreciated it, how our community didn't feel alone, but we felt the Achdut, and we felt the Am Yisrael Chai. Thank you so much. I'm here tonight because I want to share with you firsthand, and I want you to be inspired as I was inspired, and to realize that there are far more miracles happening these days than ever before. What happened almost 60 days ago, Achron Shel Pesach, was on a Saturday. It was a beautiful Pesach, 4 days of Chol HaMoed. We got to spend time with our family, visitors. Our daughter, our youngest daughter, got married 2 weeks before. The Chatan V'Kala came to spend Pesach with us. It was the perfect Pesach. I grew up in Brooklyn, New York, and as a child, I used to wait for a specific time when the Rebbe would read a specific haftarah. And that was on Achron Shel Pesach. Because the haftarah on Achron Shel Pesach is about not the past, not about leaving Egypt, but it's about the future. It's about the time that Mashiach will already arrive. It's about the time when the wolf and the lamb would be together. It's a time when Mola Haaretz Deos Havaya, that the whole world will recognize God. I know how much the Lubavitcher Rebbe wanted Mashiach to come. I know how much the Lubavitcher Rebbe did everything possible to bring the Mashiach. So to me personally, I used to listen to the Rebbe read the Haftarah, and it moved me because the Rebbe would cry tears of 2,000 years of suffering, and then tears of hope for a better time that Mashiach should finally come. So I look forward to every year thinking that maybe if I read the Haftarah with the right kavanah, that will be the last mitzvah, the last machshava that will tilt the scale and Mashiach will come. That Saturday morning I got up extra early. I come to the Beit Chabad. I greet all of them with Palulin, because that day we're also going to say Yizkar. My son-in-law, Rab Schneier, who just got married, the Chatan, is on the Bima reading the Torah. And I know that I'm going to have to get ready for the Haftarah and for the Drasha, the speech for Yizkar. So I left the Beit Knesset. I come in the lobby and I meet Mrs. Lori K. Aleha Shalom. And she greets me with a big smile. We have known each other for close to 25 years. Her mother just recently passed away, and she asked what time is Yizkar. And I told her in 15 minutes. So she stayed in the lobby to greet the people as they came in. I went to get ready. I come back, and I see Lori once again. And we smiled to each other. And then I turned to go towards where the sinks are to wash my hands to get ready for the Haftarah. As soon as I turned,
I heard the worst sounds you could ever imagine. Sounds of gunshots right in the lobby. I was just there a second ago. I didn't see anybody. And all of a sudden, I turn around and I see face to face this terrorist who just breached the sanctity of our beautiful Beit Chabad. And I didn't have more than a split second to make a decision. I heard children are playing behind me. I see a terrorist in front of me. What are you supposed to do? I could have folded up and got onto the ground and protected myself. But that wasn't the decision I made. You have a split second to decide that. You hear Yiddish Kinderlach playing behind you. That's how you're supposed to respond. You forget about who you are, what's happening to you. You think about the children that's behind you. As I turned around, the terrorists took aim at me and shot the bullets. Two of them reaching my fingers, one finger coming off, another finger still badly damaged. But I didn't even think about it. I gathered the kids together and I brought them to safety. As they were in safety, I ran back up to the line of fire, not knowing where the shooter is. As I get to the lobby and I assess the situation, and they told me that the shooter has fled, I realized that for a very brief moment there was darkness. But all of a sudden, miracles upon miracles upon miracles, indescribable, started to unfold itself. And I come to learn what happened was, when I brought the children away to safety, one of the members, who was a former soldier, he got up and he ran towards the lobby. As soon as he got there, he sees a chair being thrown onto the shooter. And the soldier starts screaming, and the shooter got so frightened that he took his rifle and started to run. Another Border Patrol agent knew that there was a gun in the shul, in someone's tallit bag. He went and he grabbed it and he ran after. Two other people ran after. One of them was a 70-year-old Russian immigrant who left Russia because of anti-Semitism. And they ran after the shooter and they shot at the shooter. The shooter got away, but miraculously he pulled over and he turned himself in. But what's more importantly is what happened there immediately. When I came back up to the lobby and I saw that the Beit Knesset was empty, because when I was coming up, I didn't know what has happened. I had the worst fears because the shooter had enough bullets to kill everybody. And miraculously, that did not happen. Lori Kay was on Kiddush Hashem. But what I saw was, outside, there was a group of our members who are hiding in shelter. I took one look at them. I saw the terror on their faces. I said, this isn't right. This is not supposed to be happening in 2019 in the United States of America. This is not supposed to be happening on Achron Shel Pesach. So I grabbed a chair and I stood up on the chair and I told everyone standing there, we just sat by the Seder and we just read Vihi Sha'amda, that in every generation until Mashiach comes, they're going to rise up against us. But HaKadosh Baruch Hu Matzileinu Miyadam, Hashem will protect us. And I told them, and I shouted, I said, don't let this define us. Don't let this consume us. But we are going to stand tall in front of the whole world
And we're going to shout. And I had everyone say with me, Am Yisrael Chai. Let me share with you what that did to the members of our shul. They were just stricken with the worst terrorist attack they could have ever imagined. What happened was the paramedics took me away, but the members of the shul went downstairs to my son's house and they continued the tefillah. They continued reading the Torah. They read the Haftarah. They did not stop for 1 second. This is the spirit of Chabad. This is the spirit of Hasidim of the Rebbe, that we don't stop for 1 moment, even under these terrible circumstances. I learned later on that my son-in-law, who just got married 2 weeks before, is standing on the bima reading the Torah when the shooting occurred. The bullet, the last 2 shots, was in the sanctuary. It flew over his talit and kippah that ripped the material off his kippah, and the bullet instead went into the wall. That's what type of miracles started to unfold, one after the other, everyone realizing not the darkness of the terrorists, but rather how HaKadosh Baruch Hu revealed himself in such a beautiful way. The fact that I'm standing here and talking to you as I had bullets flying all by me and all I lost is a finger, that itself is an amazing, amazing miracle from HaKadosh Baruch Hu. The miracles continued to evolve. The next day I'm sitting at home and the phone rings. My brother tells me the President of the United States of America, Donald Trump, wants to talk to you. And I says, really? I really thought it was a practical joke. One of my dear friends from Yeshiva wants to cheer me up. So I figured let me take the phone. And I was ready to say, this is Donald Trump. I said, yeah, I'm Frank Sinatra. I answer the phone, and Rabbi Goldstein, I said, yes, this is Donald Trump. And once I heard his voice, I knew his voice. And he began to tell me how sorry he is, what we have gone through. He started to tell me how much he loves the Jewish people, and he went on to say how his daughter is Jewish, his son-in-law is Jewish, his grandkids are Jewish, and he went on to tell me everything that he did for Israel recently about annexing the Golan Heights, removing the Jerusalem consulate, and he, like he likes to do, kept on telling me all the wonderful things he has done for Jewish people. And then I went on to tell him, I said, Mr. President, you do realize that all these wonderful things you are doing for the Jewish nation is because you are God's messenger to the White House. And I want you to know how much we appreciate what you have done and how much I appreciate this phone call. And then he asked me, Rabbi, what are we going to do about this? What are we going to do about anti-Semitism in America? And all that came to my mind is what the Rebbe suggested in 1984 when President Ronald Reagan was shot. That the Rebbe said, we need to reevaluate education, and children need to begin the day with a moment of silence, a moment of reflection, that children need to start thinking about a superior being, about God Almighty, that there's accountability for everything that we do. At the end of the conversation, I asked Mr. President, I would love to meet you in person one day. And he said, let me see what I could do. 24 hours later, I get an email invitation to come Thursday for a day of prayer. I come to Washington,
and I'm sitting in the Rose Garden with many other rabbis and other different denominations, and it's a National Day of Prayer. I had no expectations, but 15 minutes before the event started, Avi Berkowitz, who's the chief of staff for Jared Kushner, calls me over. My son was with me and my brother, and he says, follow me. Had no idea where I was going. Leads me into the White House. I've never been there before, so I had no idea what part of the White House I'm going. And he introduces me to the Secretary of State, to the Vice President, Mr. Mike Pence, and his wife, who is a very dear friend of Israel and Jewish people. And we have a couple minutes of conversation. And when all of a sudden, I see the president himself and his wife Melania walking down the hallway. He walks right up to me and he gives me the most warmest hug. He said, Rabbi, I really enjoyed talking to you on the telephone. And I said, Mr. President, you were so gracious. And within a second, he says, Rabbi, you're such a great guy. I want to invite you into the Oval Office. And he walks me into the Oval Office. And he says, Rabbi, this is where it all happens. And many people who come to this office, some just stand in awe, some cry, some just remain silent. And I look up to him, I said, Mr. President, I just want to talk to you here. And this is a moment which I never thought I would have, just me and the president. And I look up to him and I tell him once again, that he is a messenger from God to sit in this office. And as long as he continues to do right for the Jewish people and for Israel, God would look after him. And then I looked up to him and I said, please, Mr. President, I want you to do whatever you can to introduce the moment of silence, that this should truly be something that happens in every state of America and in the public school system. And then I took out a picture of the Rebbe and I showed it to him. I says, Mr. President, this is my inspiration. This is the inspiration of thousands of Hasidim throughout the world who do whatever they can to keep Judaism alive and to keep the world in peace. So I asked the President to do whatever he can to continue on supporting the Jewish people in Israel as much as possible. And he looks at me. He looks at me and he says, Rabbi, I love everything you say. Can I have a picture with you? He's asking me, can he have a picture with me? So he invites me over to his desk, and the photographer is there to take a picture. And then he looks up, he says, Ivanka, it's time for the ceremony to begin. Please escort the rabbi to the Rose Garden. So I'm walking with Ivanka, and I feel like I'm walking with Esther Hamalka, straight out of a story of Purim. And I tell Ivanka what kind of inspiration she is and the opportunity she has to defend the Jewish people. We get up to the Rose Garden, and Ivanka says, Rabbi, please go first. I said, no, ladies go first. She says, no, in the White House, rabbis go first. And I said, no, my mother told me a woman always goes first. So she went first. Well, if you have seen the video, when Mr. Trump invited me up to talk, when I went up to him, I shook his hand. You see the video, he gives a nice smile. What you don't know is, when I saw him, I shook his hand, I said, thank you, Donald Trump, for wearing a blue tie to match my blue bandage. Let me conclude. Vayaminu b'Hashem u'v'Moshe Avdai. We believe in Hashem and we believe in His tzaddikim. Tzaddikim don't leave us.
tzaddikim remain connected to us. Stay connected to your rabbis and rebbitzins. Stay connected to the Torah that the Rebbe has taught us. Stay connected and he will connect you, and together we are going to bring light to the world, to push away all the darkness, and we will see speedily in our days Mashiach Tzidkenu. Thank you. Não dá para acreditar, eu estou chocado, tudo que ouvimos. Século XXI, Estados Unidos, atentado terrorista numa sinagoga em Pesach. Não dá para acreditar. A gente pensava que 60 anos depois do Holocausto o mundo teria aprendido o perigo do ódio, do racismo. Nada aprenderam. Os dedos do Rabino Goldstein são um testemunho disto. Nós já passamos perseguições, exílio, pogromes, já sofremos de ditaduras, de tiranos, regimes totalitários, passamos pela Inquisição, tudo que vocês podem imaginar, o Holocausto, mas a gente continua acreditando na nossa missão. Transformar este mundo num lugar melhor, inspirar as pessoas para uma vida um pouco mais significativa, as pessoas apreciar as dádivas de Deus da vida com boas ações, action of goodness, como ele fala em todo lugar que ele vai, fazer mitzvot e maasim tovim. Nós condenamos o antissemitismo, somos unidos, somos fortes. Qualquer tipo de atentado, terror contra inocentes deve ser condenado, não tem dúvida. Mas tem um ponto pequeno que tem que se lembrar. Antissemitismo não se combate escondendo o nosso judaísmo, não ocultando a nossa identidade, não tentando diminuir o que fazemos. Jamais a diminuição do judaísmo diminui o ódio. O mundo hoje preza judeus que são orgulhosos do seu judaísmo. Quando o judeu respeita a si mesmo, ele ganha o respeito dos outros. E por isso, quanto mais mitzvot, mais velas de Shabbat, mais tefilim, mais kashrut, mais Torá, mais Bifsarim, com isto ganhamos mais respeito, não tem dúvida. É isto. É a grande dádiva, o maior presente que o Rebe deu para esta geração. A campanha das mitzvot e os emissários dele, que ele mandou em todos os cantos do mundo sem exceção, capitais, vilas, vilarejos, cidades, aeroportos, aviões, cruzeiros, onde você quer eles estão. Onde que tem Coca-Cola se dizia antigamente tem Chabad. Hoje se fala onde tem Chabad, talvez tem Coca-Cola. Em todo lugar estão. Estes são os verdadeiros homens que dedicam sua vida para o judaísmo em todas as circunstâncias. São conscientes de sua missão e são abnegados. O Rabino Israel Goldstein estava disposto a dar a sua vida. Ele protegeu sua Kehillah com seus dedos, meus amigos. Ele se junta a todos estes emissários do Rebe, que literalmente estão dispostos a ir no fogo e na água para espalhar o judaísmo. Ele se junta aos dezenas de emissários que durante 50 anos na União Soviética espalharam o judaísmo clandestinamente, podendo sofrer a qualquer momento um exílio num gulag. Ele se junta aos clandestinos emissários do Rebbe nos países árabes que se preocuparam com os reminiscentes judeus. Ele se junta àquela senhora única, uma rabanita em Casablanca que cuida de uma escola de meninas. Ele se junta àqueles judeus jovens que fazem um minyan em Dubai, em Qatar, cada Shabbat e arriscam. Ele se junta a esses rapazes que foram para o Irã, Teherã, e tiraram centenas, milhares de crianças das unhas dos ayatollahs, sem muito barulho. Ele se junta aos shluchim de Manaus, de Brasília e tantas outras cidades, Congo, Vietnã, Lagos, cidades que a gente não conhece, que não têm educação judaica para seus filhos e que ficam lá mesmo assim.
ele se soma aos shluchim do Rebe, que tem dificuldades financeiras, dificuldades de saída, de saúde, e não abandona o seu posto, porque o capitão não sai do seu navio. Assim nos ensinou o Rebe. Esses são os grandes homens. Eu me sinto pequeno e insignificante numa cidade tão confortável como São Paulo, para poder dar um presente a este grande homem. Isto é a força do Rebe em todo lugar, com um amor incondicional para qualquer um. Rabbi, we are proud to have you here. From what you do, how you protected your community, how you spreading Judaism in such a beautiful way, how you impacting millions with your words, literally. Rabbi, I don't have words, but on behalf of the Jewish community of Brazil, their leaders, the lay leaders, the rabbis, presidents of congregations and of institutions, federation, confederation, we all want to give you a small token of appreciation, but it comes from the heart. We really love you and admire you. Thank you very much. You are a true ambassador of the Lubavitch Rebbe. Thank you for the example. Let me hear everyone together. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. I want to read what's written there. To Rabbi Israel Goldstein. Am Yisrael Chai. May you continue inspiring Jewish pride all over the world, from the Jewish Community of Brazil, 21 Sivan 5779, 24 June 2019. O Rabino Adam Steinsaltz, grande sábio, sábio que a revista Time chama sábio do milênio. Num dos seus livros conta uma passagem muito interessante do Rebe. Grupo de universitários visitaram o Rebe e eles fizeram uma pergunta difícil a responder. Eles perguntaram ao Rebe qual é o papel do Rebe. O Rebe respondeu o seguinte: nosso povo é comparado com a terra, da mesma forma que a humanidade nunca chegará a fim de todos os tesouros ocultos na terra. Assim funciona com nossa gente. A pergunta é: aonde cavar e o que buscar? E o Rebe continuou: Freud cavou na alma humana e achou lixo. Adler cavou na alma humana e encontrou pedras grandes e pesadas. Hoje, profissionais cavam e buscam doenças e traumas do passado. Mas quando Rebe cava, ele encontra ouro, prata e diamantes. Estamos muito honrados pela presença do Rabbi Israel Goldstein. Ele é uma mostra fiel do Rebe. Ele literalmente arriscou a sua vida para salvar aquelas crianças. Parou as balas com seus próprios dedos.
Este é o Chabad. O bem-estar do outro sempre tem prioridade. Há gente grande no mundo, há gente grande e há líderes, mas não sempre líderes são também gente grande. E gente grande não são necessariamente líderes, porém o Rebe era ambos, líder grande e gente grande. O Rebe, o pastor fiel, verdadeiro, dedicado, fez de tudo, sacrificou sua saúde e sua vida para trazer a redenção final e completa que o mundo inteiro está precisando, não apenas o nosso povo. Com certeza, lá no alto, ele vai conseguir a sua meta. Nós não podemos adormecer nesta noite tão escura. Nós temos que fazer nossa parte com dedicação total. Nós temos que torcer pela vinda de Mashiach diariamente. E como sempre, venceremos essa também, que seja em breve, se Deus quiser. O Talmud, no início do primeiro volume chamado Brachot, trata de um assunto muito interessante. Será que nós podemos fazer perguntas para os falecidos? E será que eles sabem dos eventos aqui na Terra? E quem estuda nas páginas 18 e 19 desse volume, vê que o Talmud chega à conclusão positiva. Pode fazer perguntas, como o Talmud traz histórias. Sabem o que acontece, como o Talmud também traz histórias. Aliás, a parshá semanal está dividida em porções diárias. E exatamente na porçãozinha de hoje, segunda-feira, estudamos hoje que Caleb, um dos 12 espiões, antes de qualquer coisa, foi rezar na cidade de Hebron, no Marat HaMachpelah, pedindo ajuda dos patriarcas. Quer dizer, ir para o Oel, não uma invenção do Chabad, está na parashá de hoje. Tosfot, no volume de Sotá, que tem uma outra opinião. Mas eu vi exatamente esses dias uma explicação muito interessante do famoso Rabino Yonasan Eibschitz, que tem descendentes em São Paulo com o mesmo sobrenome. Ele fala uma regra muito bonita. Ele fala: se o mestre, durante a vida, buscava o bem-estar do seu povo, então após a morte ele vai continuar fazendo a mesma coisa, e ele sabe o que acontece aqui na terra. Se por acaso o mestre durante a sua vida só buscava e procurava seu crescimento pessoal, então quando ele chega no outro andar, a linha está totalmente desconectada. É fabulosa essa explicação. Aquele mestre que na vida
se preocupava com seu rebanho, não vai parar de fazer isto. E sabe o que acontece aqui na terra. Nesses anos todos, eu já pensei muitas vezes, por que milhões de pessoas receberam a resposta do Rebe, Asker Alatzion? Eu vou te lembrar lá no lugar santo. A gente sabe que lá no escritório o Rebe quebrava todos os galhos. O Rebe falou isto para mais do que, no mínimo, 1 milhão de pessoas. Sabe por quê? O Rebe estava querendo nos treinar para o momento atual. O Ohel, onde o Rebe está, o lugar santo, é um lugar onde devemos visitar, pedir, orar, ou pelo menos mandar nossos pedidos para lá. Como o Talmud fala, que aqueles grandes que se dedicaram para o povo vão continuar fazendo isto. O Rebe estava nos treinando para o momento atual. Da mesma forma, quando compraram aquele lote do Ohel, o Rebe desenhou a planta. Para quem esteve lá naquela época, que sabem, o Rebe desenhou a planta, já desenhando um lugar para 2. O Rebe nos falou milhões de vezes, Alatzion. Lá a gente pode continuar o contato. Lá devemos ir. Para lá devemos mandar os nossos pedidos. Eu vou falar uma frase que eu vou repetir, porque ela é muito importante para mim, talvez para mais alguém. O Rebe não deixou filhos, porém, nunca alguém deixou tantos órfãos. O Rebe não deixou filhos, mas nunca alguém deixou tantos órfãos. Nunca alguém foi tão amado. E por tantas pessoas, diversas pessoas, porque ninguém amou as pessoas como o Rebe amava o ser humano. O Rebe nos deu uma missão: fortalecer Torá e Mitzvot, trazer Mashiach até nos momentos mais escuros. Continuemos aumentando a luz. Vamos continuar espalhando a mensagem de Mashiach que está chegando para o mundo. Este é o legado que o Rebe nos deixou. Estamos hoje lembrando 25 anos. Na nossa Torá aparece Deus abençoando alguém 25 vezes. Na nossa Torá aparece a palavra Shalom 25 vezes. Ou em outras palavras, 25 é paz e bênção. Esse é o dia de hoje. Vamos unidos, paz e bênção, fazer a nossa parte para trazer Mashiach rapidamente em nossos dias. Amém.